Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mais uma morte por Covid-19 é registrada em Patos de Minas. 76 novos casos da doença são confirmados e o município alerta para o aumento significativo na ocupação de leitos. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. Polícia Militar localiza corpo durante operação contra o tráfico de drogas. PRF e Polícia Militar Rodoviária dão início às ações. PRF e Polícia Militar Rodoviária dão início às ações da Operação Corpus Christi na região. Vacinação contra a febre aftosa é prorrogada em Minas. O equilíbrio entre saúde e a preservação ambiental nos transtornos mentais e respiratórios. Os impactos provocados pela crise hídrica em nossa economia. Mesmo após mudança, pacientes renais continuam enfrentando dificuldades. Baixa procura. Menos de 70% do público-alvo foi vacinado contra a gripe em Patos de Minas. Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Um corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas. A Polícia Militar realizava levantamentos relacionados ao tráfico de drogas quando fez a localização do cadáver. A ocorrência foi registrada por volta de meio-dia desta quarta-feira. A Polícia Militar dava seguimento aos rastreamentos para localizar os suspeitos de dispararem com arma de fogo na praça do bairro Novo Horizonte. Após levantamento de informações sobre a localização do suspeito, os militares foram até a residência indicada, na rua Anésio José da Rocha, onde encontraram arma de fogo, munições, celulares e drogas. Foi feita uma operação e na casa do suspeito foram encontrados lá um revólver calibre 32 com 4 munições, além de drogas, crack, cocaína, maconha, haxixe, escondidos lá na casa de um senhor de 52 anos. Após outros levantamentos, nós tivemos a informação que a droga não pertencia a esse senhor, e sim ao vizinho dele. O vizinho, um rapaz de 26 anos, foi preso e conduzido para a delegacia juntamente com o senhor de 52 anos. Na delegacia, o rapaz confessou ser proprietário das drogas apreendidas e informou aos militares que escondia a droga sem a permissão ou conhecimento do senhor. Ainda de acordo com o tenente Paulo, o suspeito tem passagens pela polícia por envolvimento com drogas. O suspeito de 26 anos ele é conhecido no nosso meio por envolvimento com drogas. Já o senhor lá de 52 anos até então não era conhecido. Durante os rastreamentos em lotes vagos próximos à residência do primeiro suspeito, os militares também encontraram um cadáver, já em estado de decomposição. Inicialmente, a suspeita é de morte natural, mas a perícia civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o IML para fazer a identificação da pessoa e saber se havia sinais de violência. Nós não temos a identificação da vítima lá do cadáver, porque ele estava sem identificação no momento. Vamos ter que esperar aí a própria Polícia Civil conseguir identificar para a gente encerrar a nossa ocorrência. As polícias rodoviárias federal e estadual deram início às ações da Operação Corpus Christi, com a intensificação de orientações e patrulhamentos nas rodovias da região. Para o feriadão, as corporações traçaram as estratégias que serão implementadas neste período de recesso, quando as estradas recebem um número ainda maior de veículos. A Polícia Militar Rodoviária desencadeará do dia 2 ao dia 7 de junho a Operação Corpus Christi. Operação essa voltada para coibir e inibir as infrações de trânsito nas rodovias estaduais e federais delegadas, com o intuito de evitar acidentes com as ultrapassagens em local proibido, excesso de velocidade e consumo de bebida alcoólica e assumir a direção. A Polícia Rodoviária Federal deflagra a Operação Corpus Christi 2021 no primeiro minuto do dia 2 de junho, E nós vamos até o dia 6 de junho, até o seu último minuto, às 23 horas e 59 minutos. E o nosso principal objetivo é garantir a segurança de quem está na rodovia, diminuindo os acidentes. As operações ocorrem novamente em meio à pandemia, o que claramente impacta nos dados comparativos com outros anos quanto ao número de ocorrências em iguais períodos. Em 2020, houve uma redução significativa do trânsito nas rodovias devido
a pandemia em todo o país. A expectativa para esse ano é que mantenha o volume de veículos na situação do ano passado, porque a Polícia Militar Rodoviária está atenta ao número de crescimento de veículos nas rodovias. O patrulhamento nestas datas exige maior empenho dos agentes federais e militares devido à extensa área de monitoramento que é coberta pelas duas corporações. A 10ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária colocará todo o efetivo empenhado durante essa operação. Então, todo o efetivo administrativo e operacional estão escalados nesse evento agora da Operação Corpus Christi. Nosso objetivo também é coibir as infrações de trânsito. Para isso, teremos aí o efetivo nosso posicionado naqueles pontos críticos da rodovia, que a gente sabe, né, que é onde as pessoas tendem a realizar aquelas manobras que contribuem para os acidentes graves, onde as pessoas abusam da velocidade, realizam ultrapassagem em faixa contínua ou mesmo ultrapassagens em locais onde o trânsito normalmente não dá condições de segurança para tanto. E as orientações da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal para quem vai pegar rodovia no feriadão são prudência, cuidados e muita atenção. Que atentem com a verificação do veículo, tanto na questão da parte de segurança, dos pneus, sistemas de freios, que todos os condutores façam uso do cinto de segurança, que a pessoa que for dirigir não faça uso de bebida alcoólica, que todos os ocupantes, igual disse, façam uso do cinto de segurança e que reduza a velocidade. E a gente chama a atenção para você que está pensando em sair aí, que programe a sua viagem, né, e ao se programar também, coloque uma dose de paciência na sua bagagem, porque nesse feriado não vai ter restrição para os veículos longos. Então, se você vai pegar a estrada, saiba que você pode se deparar com veículos maiores, mais pesados e por isso mesmo mais lentos. E o fato de se encontrar com um veículo lento e eventualmente por algum período maior de tempo aí na sua viagem, né, tenha cuidado, né, não se impaciente e não tente compensar esses minutos depois. Até porque é uma mera ilusão e essa relação de custo-benefício acaba saindo muito cara, não vale a pena. E até porque se você vai pegar a estrada, além de todos os processos que é de cuidar do seu veículo para poder colocar na BR ou na rodovia, você precisa ter muita cautela e também muito cuidado, né? Muita prudência quando pega uma 365 ou outra rodovia aí, porque afinal de contas a gente está num período aí de recesso, né? Tem gente que na quinta-feira já não trabalha e aí vai até o fim de semana, ou seja, a possibilidade das estradas estarem bem cheias. Então tenhamos muito cuidado aí nesses deslocamentos, né? Daqui a pouco aqui no News, vacinação contra a febre aftosa é prorrogada em Minas e o equilíbrio entre saúde e a preservação ambiental nos transtornos mentais e respiratórios. O Ministério da Agricultura prorrogou a vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais até 18 de junho. Isso porque houve falta de vacinas em algumas regiões mineiras e em outros 14 estados e o Distrito Federal, e os prazos também foram ampliados. Com a falta de vacinas contra a aftosa, o rebanho deve ser imunizado até 18 de junho em Minas Gerais. Assim, a declaração que as doses foram aplicadas em bovinos e bubalinos devem ser entregues ao IMA até 28 de junho. O produtor que não vacinar o rebanho paga multa de cerca de R$ 99,00 por cabeça. E se faltar a declaração, mais R$ 19,70 por cabeça de multa. O edital para a realização do Enem 2021 foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Tanto a versão impressa quanto a digital serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro e terão as mesmas questões de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas e Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Fique atento então aos prazos de inscrição. As inscrições devem ser feitas na página do participante enem.inep.gov.br/participante de 30 de junho a 14 de julho. O pagamento da taxa de R$ 85,00 para quem não conseguiu isenção vai até 19 de julho. Se precisar de atendimento especializado, deve pedir entre 30 de junho e 14 de julho. Para solicitar tratamento pelo nome social, o prazo é de 19 a 23 de julho. Para o Enem Digital, são 101.100 vagas. O candidato não pode fazer o exame em casa. As provas serão aplicadas em 2 domingos.
No dia 21 de novembro, o candidato deverá responder a 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas, além da redação, de 13h30 até às 19 horas. Em 28 de novembro, tem 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. O horário para responder é menor, de 13h30 até 18h30. Mas lembrando que os portões dos locais de prova fecham às 13 horas, né? Devido à Covid, os candidatos devem usar máscara durante o exame e fazer higienização das mãos com álcool em gel. Pesquisadores da UFMG constataram a interação entre a preservação ambiental e o bem-estar mental e até respiratório da população de alguns municípios que estão aí no quadrilátero ferrífero mineiro. Mesmo degradada pela mineração, a região conserva fragmentos de áreas naturais com biomas originais, uma riqueza que tem impacto direto na qualidade de vida dos seus habitantes. Foram analisados dados de uma população de 1.191.249 pessoas em 22 municípios de Minas, um território com atividades de mineração e com áreas preservadas. A pesquisa buscou entender a correlação de doenças do trato respiratório e de transtornos mentais com a vivência em áreas preservadas ou degradadas. O meio ambiente, ele precisa ser visto como uma infraestrutura de saúde coletiva. Então, por que não pensar na saúde não somente como tratamento das pessoas doentes, mas também como uma forma de evitar que as pessoas fiquem doentes? E o meio ambiente e a natureza, de forma geral, é um grande aliado para que a gente consiga fazer isso. O maior impacto foi notado na saúde mental. Municípios com maiores taxas de urbanização apresentaram índices mais elevados de internação por transtornos mentais e comportamentais. A gente escolheu 22 municípios do quadrilátero ferrífero. A ideia de ser o quadrilátero é porque é uma região que tem grandes áreas mineradas, mas também ainda tem fragmentos de áreas naturais. Então a gente pode fazer comparações, né? E tentar ver o efeito desses ambientes. A gente utilizou dados de internações hospitalares a partir de um banco de dados do SUS, que chama DataSUS, assim como várias métricas socioeconômicas que a gente conseguiu por causa do censo do IBGE, e por essa razão essa pesquisa foi feita com dados de 2010. E, além disso, a gente utilizou imagens de satélite das áreas verdes urbanas de um projeto chamado Projeto Map Biomas. Os resultados do estudo reforçam dados de pesquisas científicas que já vêm apontando repetidamente que viver em áreas preservadas é melhor para a saúde, especialmente para a saúde mental. Inclusive, já existe um termo na ciência para se falar dos benefícios que essas áreas verdes trazem para as cidades: serviços ecossistêmicos psicológicos. O que é um serviço ecossistêmico? É um benefício que a natureza provém para as pessoas, de forma gratuita, mas que tem um valor, seja em forma monetária, seja em forma de bem-estar, né? Que acaba que vale mais do que o próprio dinheiro. No momento em que a gente tem muito movimento no sentido de enfraquecer o licenciamento ambiental, a gente deveria estar buscando fortalecê-lo para garantir que os impactos ambientais sejam estudados antes da ocorrência dos empreendimentos, para que a gente possa realmente manejar adequadamente o nosso território, tanto para as pessoas quanto para a natureza. Esse equilíbrio precisa existir, né? E depois do intervalo aqui no News, a gente fala sobre cuidados com a saúde. Nós vamos conferir como é que fica a previsão do tempo na região e os impactos provocados pela crise hídrica em nossa economia. Aproveite o mês de junho e coloque a saúde da sua visão em dia. A Clínica Medic Mais é referência em consulta com médico oftalmologista. Além de oftalmologista, você tem também cardiologista, ortopedista, ginecologista, dermatologista, médico urologista, entre outras especialidades que você encontra lá, viu? Na Medic Mais você também realiza o seu exame de ultrassom, tomografia, exames de sangue, exames cardiológicos e vários outros exames. Você que procura qualidade no atendimento e preço acessível, isso tudo você encontra na Medic Mais. Então ligue lá e agende seu horário. Na Medic Mais, você e sua família têm saúde de qualidade e acessível. Todas as especialidades médicas, dentistas, estética e, claro,
Aqui você também faz seus exames. Tudo em um só lugar, sem precisar ficar em filas. E o melhor, pagando pouco. Atendimento humanizado, equipamentos de ponta e todo o controle de esterilização. Procure a Medic Mais e faça seu cartão Saúde Familiar. Saúde para toda a família. Medic Mais, a clínica do seu coração e do seu sorriso. Em meio à pandemia, o país se depara com a incerteza do que pode acontecer com a crise hídrica. Especialistas acreditam que a nova crise já está impactando no preço dos alimentos e, por consequência, em outros setores do mercado. A previsão é pessimista quanto à possível crise hídrica que o Brasil vai enfrentar em 2021. Às vezes a gente quer muito pôr a culpa no homem o tempo todo. É muito comum, é culpa do homem, o homem é que é culpado, por causa do homem, o CO2 na atmosfera. A gente tem que entender que a Terra ela é formada por 3/4 de água e 1/4 de terra. Quem controla essa troca de energia entre a superfície e a atmosfera são as águas. Então, basicamente, a gente tem que observar isso aí. E um fator importante que nós observamos é o aquecimento do Oceano Pacífico. E a gente monitora na linha do Equador. Quando nós temos um aquecimento maior dessa linha do Equador, nós temos uma evaporação maior e mais chuvas concentradas no interior do continente. Quando a gente tem ela mais fria, menos chuva concentrada no interior do continente. Então nós temos esses dias chuvas abaixo da média. E isso devido a exatamente toda essa interação da atmosfera como um todo, né? Este economista avalia que, além das dificuldades econômicas já enfrentadas, a crise hídrica impacta na produção alimentar. A inflação nos preços dos alimentos foram a maior nesse último ano. A inflação geral foi puxada pelo aumento dos preços dos alimentos, né, em geral. E por que se dá esses aumentos? São uma série de fatores. Tem os fatores do mercado, então a gente tem que pensar no câmbio, o real está desvalorizado frente ao dólar, então o produtor rural ele é incentivado a exportar essa produção para fora do país. A gente também tem a questão do aumento do custo dos combustíveis, diesel e gasolina, que encarece toda a cadeia de produção agroalimentar. O climatologista analisa que o baixo volume de chuvas afeta diretamente a produtividade de alimentos. O problema principal, o Brasil é um país agrícola, né, tipicamente agrícola, e boa parte da nossa riqueza vem da questão agrícola. Dessa forma, quando a gente tem uma desuniformidade nas precipitações, nós vamos ter um problema naquela previsão de safra. O Brasil é conhecido mundialmente por poder fazer 2 safras na mesma período chuvoso. Então, normalmente a gente tem a safra e a safrinha. E a gente tem observado que o mês de abril, quando a gente tem baixa precipitação nesse mês de abril, a safrinha fica prejudicada. E esse ano nós vamos ter quebra na safrinha, quebras significativas, devido ao fato de que nós não tivemos volume de chuva no mês de abril. Para o professor Adalberto, a situação não pode ser atribuída apenas à ação humana na natureza, mas que isso se deve a um conjunto de fatores que precisam ser analisados. A nossa região, a gente pode falar que é uma região com bastante opções de fornecimento de água. O importante a gente poder analisar é que isso tem que ser feito um planejamento com antecedência. Não adianta eu pensar, vai ter muita água e depois não ter, aí eu já não tenho mais como suprir essa necessidade. Como nós já tivemos anos anteriores com baixa quantidade de chuva, basicamente a infraestrutura já foi feita nesse sentido. Nós não podemos fazer muita coisa agora. Mas eu entendo que a quantidade de água que nós temos é suficiente para a nossa região. Essa estrutura precisa ser adaptada a alguma coisinha aqui ou ali, mas no geral ela é suficiente para atender a demanda. Vamos conferir agora como é que fica a previsão do tempo para amanhã em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. O
tempo segue seco, com a umidade relativa do ar oscilando entre 30% e 80%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A tendência é de céu parcialmente nublado nesta quinta-feira. Em Patos de Minas, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 30 graus. Em Lagoa Grande faz mais calor, com a máxima devendo chegar aos 32 graus. Em Patrocínio, a temperatura varia entre 17 e 31 graus. Em Lagamar, a máxima também deve ser de 31 graus, mas a mínima começa em 18, segundo o IMET. E em Carmo do Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 30 graus. A seguir aqui no News tem análise da notícia. Mais uma morte por Covid-19 é registrada em Patos de Minas. 76 novos casos da doença são confirmados e o município alerta para o aumento significativo na ocupação de leitos clínicos. Minas Gerais registrou nesta quarta-feira o segundo maior número de casos da Covid-19 confirmados em 24 horas. Em um único dia, foram 15.133 confirmações para testes positivos para o novo coronavírus, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. Quase 1,6 milhão de mineiros já foram contaminados aí pelo vírus em todo o estado, conforme você está vendo aí no nosso boletim, isso desde o início da pandemia, que começou lá em março do ano passado. O número de óbitos chegou a 40.880 até o momento. 1.463.864 pessoas conseguiram se recuperar da doença em Minas Gerais. É com os números da Covid no estado que a gente começa então a nossa análise da notícia de hoje, com a participação da jornalista Ludmila Bahia, que divide aqui bancada comigo. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Adair. Como vai? Boa noite para você, a todos que acompanham o NTV News. Agora a gente chega aquele momento para conversar de algumas notícias, destaques desta quarta-feira, e a gente começa com essa em que muitos especialistas já temiam desse aumento da Covid, até por uma questão de relaxamento das próprias medidas, de flexibilização, esse sinal de cansaço das pessoas com as medidas obrigatórias e necessárias, e a gente vê esses números aí em crescimento no estado, muitas regiões em colapso, até o próprio governo se mobilizando para envio, né, de equipes para essas localidades, abertura de novos leitos, e aquele momento que a gente acompanha, Odair, a abertura de novas vagas, até de terapia intensiva e clínicas, até conforme anunciou o governo de Minas nesta quarta-feira em algumas regiões de Minas Gerais, mas a gente observa esse movimento até como um movimento político, como um início de campanha eleitoral. E a gente fica preocupada com esse tipo de manifestação, e ainda mais no momento delicado que a gente vive como esse. A manifestação política, ela é importante, ela deve ser comemorada, mas ela vem muito mais em tom de alerta do que tom de campanha eleitoral. E Minas Gerais vive um momento de preocupação, assim como a gente teve essa semana o médico infectologista e professor de medicina da UFMG dizendo é difícil a gente falar de ondas quando a gente percebe que a gente não teve um momento de tranquilidade. Algumas pessoas podem ter tido essa sensação, entretanto, não é um movimento ou uma realidade a se comemorar, porque quando a gente tem perdas, quando a gente tem vidas que ficam no caminho e mancham ainda mais esse cenário tenebroso de Covid-19, não é momento de celebrar, é momento de ficar preocupado e saber, olha, eu estou tomando as medidas adequadas ou não, o que eu posso fazer para colaborar ainda mais com esse cenário. Então a gente tem esse movimento em Minas Gerais por conta aí de algumas regiões que vivem esse cenário de colapso. Aí a gente vai ver aqui quais serão as medidas, eu estou até aqui observando aqui, mas o governo ainda não se pronunciou ainda sobre o que vai tomar com relação ao Minas Consciente, se vai continuar da mesma forma, como a gente vem acompanhando, se não. Vamos ver quais serão aí as tomadas do governo até amanhã, mesmo porque a gente está aí numa véspera de feriado prolongado que gera mais uma preocupação. Temor do aumento da transmissão. Inclusive, ontem, vendo uma publicação feita pelo Gabriel da Fiocruz, ele falando dessa questão, Ludmila, da gente estar num momento complicado para o Estado, para muitos municípios, e dessa sensação de cansaço que as pessoas têm, mas ele alertava já disso que você falou aí, de que não é o momento da gente se cansar do vírus e nem das máscaras, é o momento da gente realmente se preocupar
com esse aumento no número de casos e ainda sobre a questão que você levantou de ondas, Patos de Minas, por exemplo, se a gente pegar desde o início da pandemia, a gente não teve ondas, né? A gente teve um pico imenso neste ano, início do ano. Tivemos uma diminuição, mas a gente vem mantendo aí o número de óbitos, a gente vem mantendo aí casos que vão se confirmando, e já a gente vai falar inclusive dos números de hoje, mas esse pico e essas ondas, para nós efetivamente não tivemos, mas tivemos aí realmente, a gente não vai ter uma terceira onda agora em Patos, teremos a segunda, porque a gente veio de uma crescente, a gente veio de um número de, morreram 300 pessoas neste início de ano, e aí a gente teve realmente um pico grande, podemos chamar isso de onda, mas não tivemos desde o início da pandemia em momento nenhum uma tranquilidade, nada para se comemorar, né? De forma alguma. Por isso, esse clamor, esse pedido, esse tom aí para que as pessoas se cuidem, porque é uma medida necessária. E se tomou vacina, graças a Deus, que bom. E eu espero que isso aconteça o mais breve com todas as pessoas. E é importante, a gente viu hoje, por exemplo, São Paulo já lançando o cronograma, já colocando luz lá no fim do túnel, né? Já dando esse vislumbre para as pessoas imaginarem quando irão tomar essa dose. Essa organização é importante até para que as pessoas já antevejam o que vai acontecer com ela e a programação de quando a possibilidade de chegar a vacina. A gente não tem isso em Minas Gerais e a gente acaba se informando sobre qual grupo que vai ser vacinado aquela semana com alguns dias apenas de antecedência. Então, a gente fica sempre nessa ressalva do que vai acontecer. Então, não é momento que a gente percebe aí muitos políticos já adiantando a campanha eleitoral, mas de longe é um momento para isso, é um momento de arregaçar as mangas aí e sugerir medidas no momento que é um prenúncio, esses números aí, de que teremos ou poderemos enfrentar dias difíceis. O que vai impactar aí, né, infelizmente, acaba impactando no comércio, nas dificuldades das empresas, né, nas demissões, empresas fechando. A gente viu o crescimento do PIB ontem, né, de 1,2% segundo o IBGE, que atinge aí o que a gente tinha numa pré-pandemia, mas é importante dizer que lá na ponta, muitas pessoas, ou a maioria, não sentiu esse crescimento, e é um crescimento muito tímido, muito baixo do que a gente espera para um crescimento e um sentimento de mudança. Então, temos o que comemorar? Sim, porque os números estão positivos. Mas, quando a gente fala de crescimento, de desenvolvimento, a gente pensa também em bem-estar social. E só que a gente não vê esse movimento ainda na ponta. E Covid está relacionada, sim, a esse bem-estar social. Então, é um movimento, por isso que a gente bate na tecla e às vezes fica chato, mas é necessário. Até porque esse número pré-pandemia, ou semelhante pré-pandemia, para nós não diz muito, porque já estava ruim antes da pandemia. Agora a situação foi piorar, né? Vamos aos números da Covid em Patos de Minas. Vamos colocar aí na tela o boletim comparativo, né? Foram confirmados em Minas 76 novos casos da doença e mais uma morte foi registrada. A vítima é uma mulher de 51 anos que faleceu no dia 27 de maio. Eu vou pedir ao Luiz para colocar também aqui nessa tela aqui do meu lado, para a Ludmila poder acompanhar os números da Covid-19. Tá aqui para a gente poder fazer esse comparativo, né, Ludmila? Nós temos aí números de ontem e de hoje, e olha, esses 76 casos a mais aí confirmados não veio com aquela observação do município, que é de outras datas de represamento. Ou seja, o que a gente entende que são casos realmente novos ocorridos aí esta semana, né? E uma questão que a gente tem que chamar a atenção também, Odair, é para essa média, a média de casos novos no município, que vem acompanhando uma crescente. A gente fica com um número parecido com o de ontem, aí, ou igual, 31,57%, que é alto. A gente vinha aí, se a gente levar a 40 dias, a 2 meses, ou menos do que isso, a gente tinha uma taxa lá de 17, às vezes até um pouco mais baixa do que isso, mas quando a gente vê que já estamos quase no dobro disso, a preocupação é evidente. Se a gente observa também lá, esses números são só de Patos de Minas, olha só a quantidade de pessoas em acompanhamento, em isolamento domiciliar, o que é alto. Então, se a gente vê um aumento também de internações só de pessoas de Patos de Minas, fica o alerta. Os números
não estão favoráveis nesse momento. Você tem aí 282 de ontem, 334 de hoje, recuperando em casa. E aí quem está em casa fala assim, mas essas pessoas aí estão em casa, mas são doentes. É um aumento expressivo no número de pessoas que foram contagiadas pelo vírus e estão aí, testaram positivo para a Covid-19. Então o alerta tem que ser sempre nesse sentido. Aliás, o alerta já está aceso já há um tempo, né? Vamos também mostrar aí o nosso quadro que mostra as internações, ocupação hospitalar, né, comparativo das internações. A Secretaria Municipal de Saúde informou que houve aumento significativo na ocupação de leitos clínicos da Covid-19, que a gente já vinha observando, né, Ludmila? Esta crescente aí nesta ocupação de leitos clínicos e também de UTI. Se a gente observar, esses números estão aí ou igual ou acima de 80%, que a gente vê ali na segunda coluna, para a ocupação dos leitos clínicos de terapia intensiva, públicos e privados. Há muito tempo que a questão de vagas clínicas na rede privada está em colapso, mas olha só, número percentual em crescimento nesta quarta-feira, e os demais aí oscilando para um pouco menos, mas acima desse percentual, que aí sim é sinal de alerta. O município, até o próprio município fala, olha, vamos ver aqui essa situação, quando o próprio município já manifesta essa preocupação, é porque a situação está mesmo difícil. E a gente observa aí esse total de internados bem maior do que o número de ontem, mas a gente tem que lembrar também que são casos de Patos de Minas e também de outros municípios que necessitam de acompanhamento no município, mas a gente vê um crescimento aí evidente para todos os setores e para toda a rede. Essa rede ela atende Patos e macro e micro região, né, Ludmila? E aí nessa questão dos leitos clínicos, olhando esses números de 131 para 153% hoje, quem está de fora observando, né, leigos até, nós praticamente todos somos leigos porque não somos médicos, mas olhando o percentual, é claro, né, esse aumento, e esse percentual clínico subindo para 153 e o nosso número aí de leitos ocupados em UTI em 80%, a gente mostra que é frágil, isso fica claro que é frágil a nossa estrutura hospitalar, porque desse 153%, tomara que não, mas se houver uma evolução aí para leitos de UTI, a gente volta ao colapso certamente, porque é muito frágil. A gente está com apenas 20% aí de leitos de UTI à disposição. E a gente está falando de quê? Regional e hospital de campanha, né? E olha que é importante a gente frisar que o hospital regional já avisou que não será aberta mais vagas naquela unidade. A Rede FEMIG comunicou, primeiro criou-se essa expectativa de ampliar a estrutura, a possibilidade, só que isso não se efetivou. A luta até, Odair, é para manter os leitos em funcionamento, os 10 leitos de terapia intensiva e os 9 clínicos, porque há um rodízio grande de médicos ali que desistem, muitas vezes desmotivados por conta da oferta salarial. Então, a gente tem aí um reforço na abertura de vagas em muitos municípios que antes dependiam de Patos de Minas, muitos abriram leitos, reforçaram e mesmo assim percentuais altos. Para ver como é que é o tamanho dessa nossa estrutura hospitalar para atendimento Covid. Vamos fazer uma parada rápida aqui, em instantes aqui no News, a gente continua falando de saúde, né? Mesmo após mudança, pacientes renais continuam enfrentando dificuldades nos atendimentos e tem baixa procura. Menos de 70% do público-alvo foi vacinado contra a gripe em Patos de Minas. As dificuldades dos atendimentos aos pacientes renais em Patos de Minas continuam ocorrendo. Isso mesmo após a mudança de estabelecimento para prestação de serviço. O Conselho Municipal de Saúde questionou a situação da Clínica do Rim, que não dispõe de leitos de retaguarda e de CTI para estes pacientes. São cerca de 200 pacientes, antes atendidos no Hospital São Lucas, recebidos na Clínica do Rim para atendimento de hemodiálise pelo SUS. Após uma visita ao Hospital Regional, o Conselho Municipal e Estadual de Saúde questionou as condições atuais para atender pacientes com quadros renais crônicos quando estes precisam de CTI. Pois a Clínica do Rim não possui, segundo eles, leitos de retaguarda e os pacientes seriam transferidos para a UPA ou HRAD sem garantia de atendimento. A Clínica do Rim é nova, a gente acredita que estão com equipamentos novos, porém ela não está credenciada, ela não tem todos os serviços.
E a gente fala especificamente dos leitos de retaguarda. Como ela não tem os leitos de retaguarda, pacientes que precisam de UTI, a clínica do rim chama o SAMU e o SAMU não tem para onde levar. Então já aconteceu na primeira semana 2 casos, 2 pacientes que vieram precisar de UTI, desse respaldo, né, da medicina, e foram para o hospital regional negou a vaga, porque os leitos estavam ocupados. No entanto, segundo a secretária de Saúde do município, os leitos de retaguarda são para aqueles pacientes que estão na hemodiálise e porventura passem mal. Já aqueles que são pacientes de hemodiálise que passem mal em outras situações, estes são encaminhados diretamente para a UPA, onde aguardam por leitos em hospitais credenciados em Patos de Minas. Todos os hospitais aí que têm habilitação de CTI pelo Ministério da Saúde, dentro da portaria, ele é obrigado a ter a máquina de hemodiálise, porque o paciente em CTI, independente se ele é doente renal crônico ou não, ele pode necessitar de uma hemodiálise. Então, a portaria, ela obriga aí a habilitação de leito de UTI, todo leito de UTI ter pelo menos uma máquina de hemodiálise. Então, esses pacientes que, porventura, descompensam em casa e precisam de um leito de UTI, ele é transferido, vem para a UPA e ele é transferido via SUSFAS para algum leito de CTI credenciado aqui no município. A instalação de leitos de UTI na clínica facilitaria o atendimento aos pacientes que necessitassem desses leitos. Facilita quando a própria prestadora já tem esse leito de UTI ali, porque o trânsito do paciente ele não precisa guardar a transferência de vaga aqui da UPA para outro local. Então, sem dúvida, facilita muito. Mas, como o município cumpriu aí a questão da liminar, os doentes que realmente precisam, que não estejam no momento de hemodiálise, ele vem para a UPA. Isso é o que pedem os conselhos municipal e estadual de saúde, que a clínica consiga um número suficiente de leitos de CTI por meio de recursos próprios e que, se necessário, contratem um serviço em hospital particular. Contrate e pague, porque a portaria ela vai receber para isso, como está recebendo para isso, que contrate esses leitos por conta própria. Não pode receber 100% do SUS e na hora que o caldo engrossa, mandar de retorno para o hospital público. Entretanto, de acordo com a secretária municipal de saúde, não seria possível fazer a contratação por meio da rede de saúde privada. Porque a prestadora, o leito de retaguarda, quando o serviço ele é habilitado no SUS, ele tem que ser exclusivamente de um hospital do SUS. Então, a prestadora de serviço não pode, às vezes, contratar um leito de retaguarda em algum hospital particular, porque a portaria não nos permite isso. Então... Mas aí o questionamento continua, permanece, né? Porque aí o Conselho Estadual de Saúde questiona justamente isso. O SUS está pagando pelo serviço e aí volta para o serviço do SUS, onera leitos no próprio SUS que deveriam ser disponibilizados pelo prestador de serviço e o município foi obrigado pela Justiça a repassar esse serviço. É muito complicado e isso lá na ponta, para quem depende desse atendimento, é horrível. Você se sente completamente abandonado pelo Estado, pela estrutura de saúde do Estado, em meio a uma crise daquela pessoa que tem um problema grave, crônico de saúde. É muito complicado isso, Ludmila. Esse movimento acaba sendo muito confuso e acaba prejudicando as pessoas que precisam do tratamento. Ao invés de ter uma solução, aí a gente tem aquela história. Descobrir um santo para cobrir outro e a solução não tem. A gente tem uma coisa aí pelo caminho e quando a secretária coloca, né, a gente está respeitando as regras, a gente vê o descumprimento das regras porque não tem a plenitude até do que preconiza o SUS. Se o estabelecimento, se essa unidade de saúde não tem essa estrutura necessária, então porque foi contratada? E aí como vai ficar a situação de caso haja agravamento de um paciente? Então é preciso, quanto antes aí, ter uma resposta. Não dá para esperar acontecer, a água entornar, né, para depois falar agora o que vamos fazer. É preciso agir, pensar antes, buscar essas medidas antes de acontecer. São vidas que a gente está falando, por favor. Respeite a pessoa, respeite aquela pessoa que já tem um sofrimento enorme todos os dias com isso. O que o gestor público tem que fazer é dar uma medida eficiente, uma vida digna a essa pessoa. É constitucional, é dever. Então que cumpramos,
que os gestores cumpram. Está falando em regra, em SUS, vamos cumprir o que é preconizado. Não dá para oferecer uma coisa mais ou menos, enquanto precisa de oferecer 100%. E aí o portador, o renal crônico, acaba ficando na mão, literalmente, né, na mão do Estado, sem ter uma solução para o seu problema ou uma solução parcial para o problema que ele enfrenta. Vamos seguir aqui falando ainda sobre saúde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, Ludmila, tem registrado baixa procura e preocupa, claro, as secretarias de saúde de todo o país. Em Patos de Minas, até o momento, a cobertura vacinal contra a gripe não chegou a 70%. A campanha de vacinação contra a gripe e influenza começou em abril e segue até o mês de julho. Na primeira etapa, foram vacinadas crianças acima de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias de pós-parto, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Na segunda fase, que se encerra no próximo dia 8, devem ser vacinados idosos acima de 60 anos e professores. A partir do dia 9 de julho, inicia-se a terceira fase. Nós iniciamos a campanha no início de abril, né? Nós estamos na segunda etapa. Essa segunda etapa vai até dia 8. Dia 9, a gente já inicia a terceira fase de vacinação. Até essa segunda etapa são os professores e os idosos. Mas as pessoas que já passaram, as crianças menores de 6 anos, as gestantes, as puérperas e os profissionais de saúde podem procurar as unidades em qualquer momento que vão ser vacinados. Já na terceira fase, serão vacinados pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, portuários, pessoas das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade. No entanto, apesar da fase avançada de vacinação, a procura segue baixa nas redes de saúde pública e privada de Patos de Minas. A procura não está 100% satisfatória, né? A gente tem uns públicos, umas classes que estão bem defasadas, os profissionais de saúde, as crianças e as puérperas. A cobertura está muito aquém do que é o necessário e a gente conscientiza a população, quer chamar a atenção da importância da vacina da influenza também. Né, o mundo todo está voltado para o Covid, mas a influenza sazonal, que é a gripe comum, o H1N1, eles também adoecem, eles também levam as complicações graves e ao óbito. Teve uns 10, 12 anos atrás, tivemos o surto de H1N1, hoje a gente não vê com tanta frequência devido à vacinação, né? Mas se a gente abaixar a guarda, as coberturas vacinais ficarem baixas, a chance do H1N1 voltar é imensa. Pensa esse H1 misturado com o Covid, o que não vai virar, né? Dos trabalhadores de saúde, apenas 32% dos trabalhadores se vacinaram até hoje. Das gestantes e puérperas, eu sei que uma é 58, outra é 65, me foge a memória qual dos dois. Mas ambos bem baixos. Na rede particular, os públicos mais comuns a procurarem pela vacinação são os idosos e pais com crianças pequenas acima de 6 meses. Pessoas do grupo de risco, né? Pessoas já idosas ou que têm outros problemas de saúde, que preferem já se precaver contra a gripe para não agravar outros tipos de problema de saúde, né? Principalmente quem tem problema respiratório, esse tipo de coisa. E pais também preocupados com a imunização dos filhos, lembrando que a vacina da gripe, crianças a partir de 6 meses de idade já pode tomar sua dose, né? Então pais já trazem a família toda para se vacinar e tem pessoas que realmente são mais preocupadas em manter a imunidade da família em dia. Importante lembrar que a vacinação contra a influenza é necessária não só para prevenir a doença, mas também facilitar os diagnósticos de Covid-19. Uma vez que muitos dos sintomas de ambas as doenças são parecidos. Vários sintomas, né, tanto do Covid quanto da gripe, são comuns, são os mesmos sintomas para as duas doenças. Então, você estando protegido para uma delas, tendo se vacinado, tendo tomado a sua dose, né, de imunização contra uma delas, caso você apresente algum sintoma, já fica mais fácil do profissional de saúde saber o que está acontecendo com você, qual infecção você está tendo. A gente reforçar mais uma vez, né, convocar a população que vá até as unidades
Todas as unidades têm as vacinas disponíveis. Procure a sua unidade e se imunize contra a influenza H1N1 também. E esse cenário de baixa procura pela vacina contra a gripe se reflete em todo o estado de Minas, né? E até quando a gente transfere e analisa esse percentual de imunização no estado, segundo até o próprio secretário de Saúde de Minas Gerais, o Fábio Becquerete, ele disse nesta segunda-feira que é muito baixa a procura no estado. A média é de menos de 30%, pouco mais aí de 28% do público-alvo foi vacinado até esse momento, numa campanha prevista para terminar em 9 de julho. Provavelmente vai ser adiada, até porque esse público aí ainda não procurou a vacina que é necessária. Lembrando que a vacina contra a Covid é uma, vacina contra a influenza é outra, uma não protege contra o vírus, é uma necessidade e é muito importante que haja isso. Só ter a preocupação aí para que não tome a vacina próxima à outra, é preciso de um intervalo aí de 14 dias entre elas, mas é importante que o público procure o quanto antes o posto que pertence para tomar e ser imunizado contra a gripe também. Muito bem, com essa a gente então encerra a nossa análise de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente aqui no NTV News, Ludmila. Amanhã a gente tem mais encontro. Lembrando que a gente tem notícia a partir das 11h30 na NTV com 30 minutos, mas no Pato Já, sempre atualizado também. Acessa lá. Boa noite para você, até amanhã. Boa noite.